Não está mais acontecendo. Então é o seguinte, gurizada, vamos começar o nosso Donos da Bola, esta bagaça aqui que vai debater a eliminação do Inter do Campeonato Brasileiro. Pelo menos em termos de título, é isso que está acontecendo e eu vou abrir contigo. O Baldasso deu nota 0 pro Edenilson, deu 3 pro Mano Menezes, tá ácido e amargo, Baldasso. Ah, cara, eu vou dizer uma coisa assim, em primeiro lugar, o Internacional abandona qualquer possibilidade de um Colorado continuar sonhando por título por sua própria incompetência. E ontem talvez tenha sido um grande choque de realidade para todos nós no seguinte sentido. Paralelamente ao jogo do Internacional, em que ele não teve competência para fazer um mísero gol contra o Bragantino, como não tinha tido competência para fazer um mísero gol contra o Melgar, paralelamente a este jogo, um Palmeiras destroçado, sem mais da metade do time titular, contra um time praticamente completo do Atlético Mineiro com Hulk e tudo, ganhou o jogo. Isso prova quem pode e quem não pode. E o Inter não pode. E o Inter não pode por vários motivos, e aí começa a nossa discussão em relação ao que falta para o Internacional. Porque senão eu vou ficar com aquela designação do Mano Menezes lá do jogo contra o Melgar, quando ele disse, talvez não estivéssemos prontos para ser campeões. E continua não estando pronto. Por quê? Gurizada, o jogo de ontem mostra, eu quero depois analisar as coisas que eu acho que o Mano errou, atuações individuais e tal, mas especialmente, o Internacional ontem, do meio para frente, era o exército de um homem só. Tinha um rapaz do meio para frente correndo como um menino de 17 anos e os outros se arrastando como senhores de 65 anos de idade. Nós não podemos mais depender no Internacional, quando a gente olha esses jogos paralelos e vê um Palmeiras correndo, seja quem jogue no Palmeiras, no Flamengo e tal, os caras correm, intensidade, habilidade. Tu pega o Everton Ribeiro, que já é um senhorzinho, já joga cobrindo o corredor, faz tudo. Todo mundo faz tudo em todos os times, menos no Inter. No Inter nós temos um rei, camisa 10 no meio-campo, que nós dependemos de 2 lampejos dele durante a partida. Se não tiver os 2 lampejos dele durante a partida, não sobra nada dele. Não participa de nada mais, né? Não tem envolvimento tático, não cerca, não marca, não faz absolutamente nada, né? Nós temos sendo escalado no Internacional um jogador que já está fora do Beira-Rio, que é o Edenilson. O Edenilson é um jogador que já avisou que está fora do Beira-Rio. Aí ele avisa que ele está fora do Beira-Rio e é escalado para jogar. Então tem muita coisa. Falta muito para o Inter. Falta qualidade, falta saúde para o Internacional. O Inter é um time de alguns cavalos cansados e falta, neste momento, para brigar por título brasileiro, competência. Ribeiro Neto. Olha, eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes e o que me chamou a atenção, ao contrário do que nós até fomentávamos, porque nós fizemos uma jornada ontem, acho que o Baldasso também fez, ligado no jogo contra o Palmeiras, né? Nós fizemos não um duplex, mas um narrador, comentarista. Nós valorizamos muito o jogo lá. Os jogos estavam interligados. Porque estavam interligados. E por quê? Porque existia uma chama que nós, talvez de forma pretensiosa, julgamos ser real. De sonho, de que pode acontecer e coisa e tal. Uma vírgula. Aritmeticamente, eu voto na segunda opção. Pode acontecer, porque os números dizem isso. Fecha. O cenário do jogo ontem, Meneghetti, era um paradoxo a tudo isso que nós planejamos, pensamos, fomentamos. Um Beira-Rio com menos de... Inter e Santos, que agora deve ter um público, inclusive, menor que esse. Tem muita explicação, TV aberta, entendeu? Jogo tarde mesmo, 9h45, embora nós jogamos às 10 da noite, né? Então, e sempre depois da novela. Não vai... Tudo tem explicação, mas são menos de 18 mil pessoas. É muito significativo isso. Também acho. Para quem, e aí volto ao cenário que a gente projetava, estava num jogo, numa rodada decisiva, emblemática. Mas o pior não é isso, senhores. O pior é que o cenário que veio da arquibancada com o número reduzido estava dentro de campo. O Bragantino é um time xoxo, é salada de chuchu, entendeu? É um bando de estrangeiro entre aspas, tá? Que vai para a Bragança Paulista, né? Com status de futuros craques, nenhum são tudo jogadorzinho. Um time que não é competitivo, né? Um treinador que não é cobrado, é um time de chuchu, entendeu? E que tem um jogo xoxo. E o Internacional se submeteu a esse jogo xoxo. O Inter ontem não teve fome de vitória. O Inter não teve sede de 3 pontos. E se
se submeteu àquela coisa modorrenta, um jogo lento, chato. Que isso? Mas tu quer o que com o Alan Patrick? Bom, o que tu quer com o então... Edenilson e o Alan Patrick em campo? Tu quer o quê? Tu quer um jogo de intensidade, de fome, de vontade? Mas aí, depois nós vamos entrar nas questões do Mano Menezes, que até eu tenho um recadinho para dar para o seu treinador internacional. Tá? Então, assim, o cenário não contribuiu e ficou muito longe daquilo que nós achávamos que poderia ser. A noite eletrizante que eu imaginei realmente não aconteceu. César, quero te ouvir. Duas situações, tá? A primeira, eu sigo vigilante aí, pegando meu lado gremista, eu sigo vigilante. Para mim não terminou, tá? Não terminou por N motivos, a gente vai discutir durante o programa. Mas eu vou fazer você um contraponto em relação ao pessimismo que tomou conta do programa em relação ao Inter, e eu tô falando muito sério como comentarista. O Internacional é um time em formação. Nós tivemos ontem um time completo, pegando o Bragantino como exemplo, um ano antes, ou um ano e meio antes, o Internacional jogando contra o Bragantino. Estamos em outubro? Pois é, mas o Inter fez um time novo. Ontem, o que aconteceu foi o que os times determinam no futebol brasileiro. O Internacional podia ter vencido e empatou. O Palmeiras poderia ter perdido e venceu. Mas o que isso tem a ver, César? Não, tem a ver sim. O Palmeiras é um time constituído, um time montado, um time pronto, um time que na dúvida ganha. O Internacional ainda é um time em formação que precisa determinar algumas situações para vencer. Eu não achei o Inter mal no jogo ontem. Eu não achei que o Inter tem uma chance no final, ali aquela falta, poderia ter perdido. Uma chance, o Bragantino teve duas. Mas teve volume. Quem quis ganhar o jogo ontem, me desculpa. Quem quis ganhar o jogo ontem foi o Inter. Não, eu discordo. 50-50. Eu discordo. Quem quis ganhar o jogo ontem foi o Inter. O que eu determino, para mim, é fundamental. O Inter tem evoluções importantes no seu processo. Uma coisa que a gente reclamava muito, eu não sou tão fã assim do Pedro Henrique, tá? O Inter agora tem atacantes de lado que decidem o jogo. Ontem ele quase decidiu de novo, ele tem duas oportunidades, uma dele e uma que ele cruza, que o Edenilson acaba não chegando a tempo, poderia ter decidido o jogo na qualidade individual dele. E tem o Wanderson ainda, que a gente sabe que vai agregar muito ao Inter. O que nós não podemos ser definitivos aqui com relação, não ao campeonato, mas ao trabalho que o Inter está desenvolvendo. Mas ninguém está fazendo isso, nós falando do campeonato. Queria pontuar aqui, pedir desculpas a quem está na live do YouTube, que nós estamos com um problema técnico que nós não conseguimos ainda diagnosticar se é nosso, se é do Google, que está travando a nossa live no YouTube, então eu estou aqui fazendo um pedido de desculpas. A live está rodando, mas ela está trancando, está com algum problema técnico. E aí eu queria falar um pouco sobre o jogo. Eu não corroboro com o César integralmente. Eu não corroboro quando ele disse que o Internacional quis ganhar o jogo. Eu estou na linha do Ribeiro. Embora o Bragantino tenha se recolhido, especialmente a partir do segundo tempo, tenha se recolhido e tenha especulado, e por pouco não sai com uma vitória do Beira-Rio, o Internacional estava realmente com pouca fome. Eu estou com o Ribeiro. O Inter estava sem o apetite da vitória. O Inter não encarou este jogo como uma oportunidade de se aproximar do Palmeiras. E talvez, inclusive, a pouca presença de público tenha talvez contagiado o grupo. Mas isso é muito pouco para o Internacional. O Inter não pode se deixar contaminar porque o torcedor está em final de mês, tem uma eleição presidencial de governador, pode tirar um pouco o foco, talvez o torcedor guarde os seus pila, não está barato ir a futebol, pro jogo, tenha guardado para o jogo contra o Santos. O fato é que o Internacional jogou um jogo como se fosse uma abertura de Campeonato Brasileiro. O Inter está estreando no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Poxa, a vida começou mal, começou perdendo 2 pontos em casa. Este era o Internacional que se via dentro de campo, com exceção, e eu não estou aqui para badalar o Pedro Henrique, que não fez uma atuação exuberante, com exceção do Pedro Henrique, que eu via com um pouco mais de vontade, tentando alguma coisa e não tendo produtividade e eficácia na maioria dos lances. Olha, o Mano errou ontem em algumas situações. O Mano que eu adoro, o Mano que está fazendo um grande trabalho, o Mano que eu quero muito no ano que vem no Internacional fazendo um grande trabalho. O Mano errou, a escalação do Edenilson ontem, ela se justificaria se o Depena fosse aquilo que a gente conjecturou aqui, o ponta pelo lado esquerdo. Só que aí ele escala o Edenilson e o Depena é um segundo volante. Sabe como é que o Inter jogou ontem? O Inter jogou com Gabriel, logo à frente do Gabriel, Edenilson e Depena, o Alan Patrick num oceano Atlântico ali no meio, sem conseguir se mexer, porque ele não se mexe, e na frente, passando fome, o Pedro Henrique e o Alemão. O Mano pensou mal o jogo. Era para ter começado com o Maurício. Se o Depena ia segurar junto com o Gabriel, começa com o Maurício. E o Internacional melhora relativamente quando o Maurício entra no segundo tempo.
O Mano demora para substituir, ele tinha no intervalo ter voltado com o Marício no lugar do Edenilson, já que escalou errado. O Mano tira o Pedro Henrique, não sei se o Pedro Henrique sentiu alguma coisa e tal. Não tem, pode. Não tem essa informação. Se não sentiu nada, é um absurdo, porque a única possibilidade de acontecer alguma coisa nessa partida era o Pedro Henrique. Ontem o Internacional era o seguinte ofensivamente, desculpa, César, o Inter não teve volume ofensivo algum. Ele teve uma chance em todo jogo. Essa tentativa do Mano foi o que nós conversamos aqui. Ele não podia abrir esse meio campo porque ele ia ser dominado pelo adversário. E o adversário se mostrou leve. Eles não têm pé de ferro no meio. Não tem. Então o Internacional... Isso só piora o cenário, porque o Inter não conseguiu ganhar a segunda bola no meio. Por que não conseguiu, Ribeiro? Porque faltou... Não é pelo pé de ferro, não é por isso, cara. Não, faltou organização e faltou disposição. Organização? 8 dias de trabalho, faltou organização? Faltou. O meio-campo do Inter não funcionou contra um time de boleiros, jovens boleiros, é verdade, jovens, mas boleiros, time leve, sabe? Que não vai para dividida. O Inter se submeteu a isso aí, eu não consegui entender. Concordo contigo. Sabe? Para cobrar o lateral era uma missa. Mas peraí um pouquinho. Vocês estão querendo... O Inter não teve ambição no jogo. Pois é, mas Meneghetti, eu acho que o adversário se portou de uma maneira, essa discussão da segunda bola, me parece que o Mano pensou nisso, por isso que colocou o Depena mais por dentro, ele tentou, com um atacante mais movediço, saindo de lado a lado, tirar aquela sobra do Bragantino, que é um time que muitas vezes joga com 3, ele tentou fazer isso, eu acho que ele pensou o jogo, cara. Ele pensou o jogo. O problema é que tem dificuldades em alguns pontos. Essa questão do Edenilson. O Edenilson está numa fase no Inter. Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar mais do Edenilson em seguida. Em seguida a gente fala mais. Ô, Dávila, vamos falar aí de Mano Menezes e a briga pelo título. Porque ontem o Mano Meneghetti, boa tarde a todos, pontuou a real situação do Inter na tabela de classificação depois do contexto da rodada. O resultado do Colorado jogando no estádio Beira-Rio e o resultado do Palmeiras fora de casa. O Mano foi muito claro sobre essa disputa pelo título. Porque você vê, num momento como esse, aumentada a distância, ele fica mais distante. Não, desculpa a redundância, né? E a gente sempre soube que ele era um sonho distante. Não por culpa nossa, por méritos do Palmeiras. Se o Palmeiras, com todas as dificuldades que teve num jogo como esse, vai e ainda faz o resultado fora de casa e não teve nenhuma derrota fora de casa até agora, e isso não é à toa, né? É mérito deles. E a gente tem que saber reconhecer. E é bem provável que é por isso que eles vão se sagrar campeão brasileiro. Então, vamos continuar focado naquilo que nós estamos fazendo. Vamos conviver, às vezes, com pequenos dissabores, quando o resultado não vem. Ter maturidade para entender isso, saber valorizar aquilo que estamos construindo todos juntos. Nos protegendo nos momentos mais difíceis, e é isso que a gente vai fazer. Pivari do Sul, que forma talentos, mas que também forma, por exemplo, o João Batista Filho. Forma os talentos e forma também o João Batista Filho da vida. Abraço, JB, que está de férias aí. Olha só, o que é? Perdão, eu ia falar sobre o Mano, mas... Tá, não, eu quero chamar agora o Matheus Dávila num assunto, num tema que o César nos propõe aqui, sobre Edenilson. Diga lá, Dávila. Que foi o atleta ou a pessoa ontem, Meneghetti, que mais contestação sofreu por parte do torcedor colorado. O jogo terminou e o Edenilson, ele teve seu nome gritado de maneira negativa nas arquibancadas, com xingamentos direcionados à sua pessoa, sem contar as vaias com erros do jogador durante a partida. Um clima praticamente insustentável no estádio Beira-Rio, direcionado para Edenilson. E o Mano comentou sobre isso, sobre a escalação do jogador dentro de todo esse contexto negativo. A gente não sabe se ele vai estar ou se não vai estar. A gente colocou a situação falando mais ou menos o que é a ideia de todo mundo, por respeito ao torcedor, para não ficar daqui a pouco falando coisas que lá na frente não vão. Mas elas precisam ser efetivadas. A gente não pode chegar um jogador de seleção brasileira como Edenilson e jogar para fora, não tem sentido nenhum. Acho que também toda semana ficar batendo nesse assunto, Edenilson, não colabora nada para isso. Porque
Quando chegar no final do ano, a gente conversa o assunto. Quando chegar no final da temporada, a gente conversa o assunto. E todo mundo avalia daí se foi correto ou se não foi correto. Mas não pode ser correto todo treino. Não pode ser avaliado todo treino, não pode ser avaliado em cada passe. Se você passa uma bola 5 metros para trás, é vaiado. Se você passa para frente, é vaiado. Isso não ajuda nada. Bom, o Mano terminou a outra resposta que a gente colocou dele falando em, nesses momentos difíceis a gente tem que se proteger. Terminou falando isso. E aí, entendendo essa manifestação do Mano agora sobre o Edenilson, eu não sou tão crítico à atuação do Edenilson especificamente ontem quanto foi o Baldasso. Eu não sou. Eu acho que o Edenilson foi mal, como o time do Internacional todo ele foi abaixo da média. E ele foi um deles, mas na minha opinião não foi com uma atuação comprometedora. Mas aí eu queria falar sobre isso que o Mano disse e sobre a resposta anterior. A direção do Internacional está tratando mal o episódio Edenilson. Eu não vi nenhum dirigente do Internacional sair em defesa do jogador. Eu sei que você, torcedor do Inter, está indignado. O Edenilson agora passou a ser vaiado, não mais quando ele toca na bola, mas quando a bola vai para o seu setor. A bola está chegando perto dele, ele foi vaiado ontem. Passou o tempo de que um dirigente do Internacional, e a minha sugestão inclusive seria o diretor executivo, diretor técnico Paulo Autuori, acho que ele tem tamanho para isso, concedesse uma entrevista coletiva e pedindo, olha, estamos numa reta final de Campeonato Brasileiro, a tendência é que o jogador fique ou não, vamos ver proposta. Agora, eu quero pedir ao torcedor do Internacional compreensão. Sabe quem é que fez isso? Algumas semanas atrás aqui, o Baldasso. Baldasso fez esse papel que tem que ser do dirigente, que tem que proteger o seu patrimônio. Mas eu entendo que essa direção do Internacional, que rechaçou o Cuesta, e acho que este com razão, que rechaçou o Dourado, acho que de forma equivocada, que rechaçou o Patrick de forma equivocada, tinha o Edenilson e tem ainda nesta lista. Portanto, não sai em defesa do seu jogador, do seu patrimônio. Passou o tempo e esta omissão não ajuda em nada a performance dele dentro de campo. São várias coisas. Primeiro, esquece a direção do Internacional defender o Edenilson. A direção do Inter jogou o Edenilson aos leões. Houve uma listinha quando eles assumiram de todos que eles queriam mandar embora. Todos que eram de gestões anteriores. E o Edenilson é o que falta mandar embora. Então a direção do Internacional deve estar feliz com o que está acontecendo em relação a isso. Não tem proteção ao Edenilson. O Edenilson ano passado foi jogado aos leões depois de uma derrota num Grenal. Tu sabe que isso está errado, né? Tu está diagnosticando, mas tu não concorda. Óbvio que está errado. Não concordo. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Segundo ponto, tem gente que diz, esses dias eu vi, não lembro quem falou, os jornalistas identificados com o clube, eles acabam sendo desonestos porque ficam só jogando o joguinho que a torcida quer. São demagogos para trazer a torcida com eles. Eu não faço isso. Eu brigo com a torcida do Inter em relação ao Edenilson. Aliás, ontem 17 mil pessoas do Beira-Rio, sim, estou brigando com a torcida do Inter aqui. 17 mil pessoas do Beira-Rio, um absurdo, e os que foram, ainda foram para vaiar o Edenilson durante o jogo. Vaiar jogador durante o jogo, desculpe, é burrice. É burrice. Não tem nada de positivo que possa acontecer. É burrice, tá? Então, assim, tudo isso é verdade e aqui eu faço uma manifestação de proteção ao Edenilson. Porque esse Edenilson que está em campo agora, eu fiz uma tese aqui sobre um Inter sem saúde e botei o Edenilson no meio. Vem cá, cara, faz um ano e pouco o Edenilson era o motor do time do Internacional. O motor. O Edenilson levou o Internacional a decidir Copa do Brasil, decidir Campeonato Brasileiro como motor do meio-campo, símbolo da intensidade. O que aconteceu? Pois eu digo o que aconteceu. Ou o que parece que está acontecendo, né? Porque o Ribeiro Neto tem uma frase maravilhosa que às vezes o que parece é mais importante do que é. Que o Edenilson largou. Eu dei nota 0 para o Edenilson ontem nas notas que eu dou no pós-jogo. Dei nota 0, porque eu admito qualquer coisa. O mestre Cláudio Cabral, um dos maiores comentaristas de todos os tempos, ele dava nota 1, porque ele dizia o seguinte, fardou. Vou dar nota 1 porque fardou. Eu daria nota 1 se fosse pelo fardamento, se não tiver jogado nada, nem nota 1 ou 2. Ou nota 0 eu dou para quem não está envolvido com o jogo. Porque isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Eu aceito que jogue mal, aceito que erre, que tome decisão errada, aceito tudo. Agora o Edenilson está com a cabeça fora. E quem tem que tomar a iniciativa de dizer para o Mano Menezes, ou seja lá para quem for, gurizada, não tenho mais condições, eu não vou conseguir me envolver com o jogo, é o Edenilson. Então eu não admito nota 0 para ele. Ribeiro. Olha, eu gosto muito do Mano Menezes, baita treinador. É? Gosto dele como pessoa também. Sou fãzão do Mano Menezes. Não sou da associação, né? Mas Mas as portas estão abertas para ti. Não, mas não, tanto, não precisa. Aliás, hoje a associação hoje é feriado na associação. Hoje eu as tô portas vendo, fechadas, tô notando. janelas cerradas. Hoje Claro, ninguém, não claro. tem expediente na Associação dos Admiradores do Mano Menezes, hoje está sem expediente. Eu não gostei da entrevista do Mano tá rindo, Menezes, Celso. tá? Embora ele não tenha me surpreendido. Porque a gente conhece bem o Mano Menezes, tá? Como assim? Sim, os finiquitos que ele teve... Os quê? Os finiquitos. O Mano Menezes é um Seria cara peculiar. faniquito. Mas ele não teve nenhum faniquito. E aí que tá, o faniquito dele é um faniquito sem parecer ser faniquito. Porque assim, ó, quando ele responde laconicamente, responder uma pergunta sobre tática,
sobre escolhas que ele deveria responder, ele está tendo um faniquito. Ele está bravo, ele estava bravo ontem. Sim, e tá mas tudo ele bem, tá empatou bravo. bem. Tá tudo bem. Perdeu o título brasileiro ontem, na minha opinião, e... Perfeito. Ou não foi ontem, mas ontem foi a... não dá direito a ele a ser lacônico. Não dá. Ele não explicou o time. Ele Foi tinha feita que uma explicar. pergunta sobre o time. Explica o time que tu escalou e ele não quis explicar. Ele tem obrigação de explicar. Então, assim, tudo bem, tá bravo, legal. Até é bom tá bravo, tem que estar bravo mesmo, né? Então, assim, achei ele meio mala ontem, tá? E ele é meio mala de vez em quando. Aliás, lembrando o Mano Menezes. Sabe, são... Mas o que eu quero falar não é isso. Pô, tá 3 minutos de uma coisa que tu não quer falar, tu falou. Eu tô há 3 minutos falando uma coisa que eu não quero falar. Agora eu vou falar o que eu quero falar. que tu quer tô falar, curioso Jean? para saber o que tu quer falar. Vai levar Então, 43 eu não ia minutos. dizer isso, tá? Mas então, aproveita que eu tô falando e aprende. Tá bom. Olha só, aula de modéstia. Sim, que é do Mano Menezes. Né? O Vai. Mano Menezes é o falso modesto. Então, assim, Como é que ó, é? o Mano Menezes é o falso modesto, a gente sabe disso, né? Não, tu Por sabe quê? disso, eu não sei de nada. A minha opinião, não, ele normaliza a situação do Internacional. E ele é o primeiro a tirar a ilusão da torcida. O que tem a ver isso aí com falsa modéstia? Falso modesto, ele puxa muito pro passado dele, quando não é com ele terceiriza. É isso aí. Tá, mas é o isso que tá na também, prática, isso tá? também tu não queria dizer. Vamos ao que tu queria dizer. Mano Menezes. E vou dizer o mais importante agora. Sabe que um dos grandes culpados pelo ambiente de ontem no Beira-Rio? O Torcedor. Mano Menezes. Pois o que o Mano Menezes queria? Ele vai em rede nacional, num programa de grande, espetacular audiência, que é o Jogo Aberto da Renata Fã. Diz para todo o Brasil que o Inter está negociando junto com o Edenilson a sua saída. E ele quer que não tenha repercussão e depois vem dar letra, mano, tentando pautar como a imprensa ou a torcida tem que se comportar com tal situação. Ah, não podemos falar todos os Ribeiro. dias, não podemos falar do treinamento. Mas peraí um pouquinho, Ribeiro. tu foste o Ribeiro. primeiro Não. A colocar ele às feras. Só um pouquinho. Então guarda pra ti essa informação. Peraí. Só um pouquinho. Eu só queria te lembrar que o Edenilson quer ir embora do Internacional por essa situação que aconteceu ontem, acontecer há muito tempo. Não passou a que sim. acontecer depois da entrevista do Mano Menezes. Evidente. O Edenilson é perseguido por direção, por torcida, Perfeito. por todo mundo do Inter Perfeito. há um ano e meio. Mas Há não um dá ano e o meio. direito ao Mano Menezes criticar isso que está acontecendo se ele mesmo expõe o jogador. Mas o que ele expôs o jogador? Mas ele falou pra todo mundo aí- que o cara vai embora! Não, ele não falou Nós assim, sabíamos não a falou boca com essas pequena, palavras. não. Nós sabíamos a boca pequena dessa situação, tá? Que estava sendo trabalhado. Nem a fonte nós dissemos. Ninguém disse a fonte dessa boca pequena, tá? E o Mano Menezes em rede nacional diz tudo, vomita. Ah, não, vai embora, porque não sei o que. Não, ele não disse isso. Aí, Ele não não, disse. Aí não, ele não disse que ele vai embora. É. Ele disse, olha, tem conversa, vamos ver. Ele sempre disse que tem que respeitar o jogador. Bah, não concordo, Ribeiro. Rapidamente. Tá bem, Não, tudo bem, não tem rápido. problema. É a minha opinião. bem. Eu achei que eu não gostei. Mas aí Isso tu eu tá- tu tá achei trazendo- ele ontem que ele normalizou a frustração e ele tinha que Mas tu estar quer o quê? Tu quer frustrado. que ele tenha um chilique, que ele entre descabelado na entrevista? Não, tu não, quer o quê? não, Que ele não. saia gritando? Não, Que ele normalizou? não, Tu quer um não, treinador não. chiliquento? Não, eu acho que ele tinha que... Gritando? O que não, tu quer? eu preferia aqui, do jeito dele, com aquela pausa, assim, tal, que é legal, eu gosto. Ele admitisse que o time jogou mal, que fracassou e as escolhas foram erradas. Qual é o problema? Sabe que eu vejo essa questão do Edenilson, eu acho que é interessante a gente avançar, sair um pouco do campo do futebol na discussão do Edenilson. O Edenilson está na regra da sociedade atual, da necessidade de cancelar alguém. E o Edenilson é vítima. Boa, César, parabéns, É brilhante. vítima de um processo que é muito maior do que o esporte, do que o futebol, que é essa necessidade. Vamos carimbar e vamos cancelar alguém. E o Edenilson é o cancelado do momento do Inter. Eu vou dizer aqui, não estou fazendo nenhum tipo de brincadeira. O Edenilson joga em qualquer time do Brasil e ele é muito bem-vindo no Grêmio, jogaria fácil no Grêmio hoje. Então, o Corinthians, Fácil no o Grêmio. Flamengo e o Atlético querem Fácil ele. no Grêmio. O que está acontecendo com o Edenilson é exatamente essa fotografia absurda da nossa sociedade de cancelar. Tá, mas ele é Querem real. cancelar Mas o cara. ele é real. Não, e, é real. E o Mano Menezes não pode aí é conhecer que tá. isso. Sabe o que ela é real? Ela é real, Não ela é é. real. Eu É que vou tá te dizendo dizer que o ela seguinte. acontece por responsabilidade humana. Gente, E tu tá errado Gente, nisso. aqui, ó, uma regra na vida. Não, só um pouquinho. Não, mas é que Não, só um foi o que pouquinho. eu dando a disse. entender isso. Nesse Eu caso, disse só um que pouquinho tá a comigo. entrevista dele, citando o que se deve ou não se deve fazer sobre o Edenilson, não pode vir da boca dele, porque ele expôs ele em rede nacional. Mas que É isso que eu exposto, tô mas dizendo. mais que é- exposto que ele já estava. Sabe o que é Ele foi pior? perguntado sobre o futuro e ele respondeu. Sabe o que é pior nisso? Que o ódio, gente. O ódio, essa coisa do vaiar, do brigar, o ódio é engajado.
Esse retrato da vaia dele não é da torcida do Inter. Não. É errado dizer isso. Não, isso é importante. Isso é errado dizer. 90% da torcida do Internacional tem respeito ao Edenilson e gostaria muito que ele se recuperasse no Internacional. Só que o ódio faz barulho. Isso é minoria barulhenta. O ódio faz barulho. Então, assim, ó, a torcida do Inter não é a torcida do Inter. Não é a torcida do Inter. Tudo que a torcida do Inter gostaria neste momento é ter o bom Edenilson de volta. Só que nessa condição, esses que vão pro estádio fazem isso, o cara toca na bola e é vaiado, o Edenilson tem que ir embora. Só um pouquinho. Quem vai ao estádio também é a torcida do Inter. Não, tu não entendeu. É Tu não entendeu. Inter Deixa eu só. também. Então vamos para matemática então. O Inter tem 8 milhões de torcedores. Ontem tinha 17 mil no estádio. Que 17 mil que foram. E outra. Que 17 E mil vou que te dizer foram, mais. né, meu? E vou te dizer mais. Sim, o cara que mora em Frederico Westphalen não pode no Beira-Rio. Mas podia ter uns 50. Mas não Então, foi, Ribeiro. eu só quero dizer uma coisa. Mas não foram 18 mil Os que vaiam são os mesmos. Os que vaiam, os que puxam a vaia são os mesmos. Quer arroba de todos eles? Te dou. Quer arroba? Tu quer arroba? Eu te dou todas. Pode tirar o direito do torcedor vaiar. Ó, tem a escalação desses tem do goleiro ao ponteiro esquerdo. Tem o arroba de cada um. Tu sabe como é que funciona. É orquestrado. Censurar Não, Ribeiro, não é isso. Não é isso. O torcedor tem o direito de vaiar, a gente sabe o direito de vaiar, de aplaudir. Mas eu posso criticar quem vai. Claro, Ele vai lá e vaia, e eu posso achar que esta vaia não acrescenta nada. Agora, que a vaia é legítima e é um direito do torcedor, e não desrespeita em nada a relação torcedor, associado, jogador, clube, constituição, o que quer que seja, não tem punição para vaia, e nem tem que ter, graças a Deus, nem pro aplauso. Agora, eu, como analista de futebol, posso dizer, acho que esta vaia não acrescenta em nada. Esta pegação no pé, que a bola vai... O Edenilson não está jogando bem. O Edenilson em Goiânia, por exemplo, jogou pior do que ontem. Ele não está jogando bem. Este é um fato. Mas esta vaia, na minha opinião, ela apenas serve para desestabilizar ainda mais o jogador. Eu vou dizer uma coisa para vocês então, tá? Eu não sou filósofo nem psicólogo. Eu gosto até, mas não sou. Se vocês tirarem isso do futebol, ele acaba. Ninguém está dizendo isso. Tu quer tirar a emoção. Eu vou criar uma figura aqui. O sentimento, a naturalidade. Se isso acabar, se tu quer ser só racional, acaba o futebol. Eu só quero dizer o seguinte, tá? Eu só quero dizer o seguinte. Sabe o que isso representa? Fazer uma figura de linguagem aqui. Abra a tela no nosso quadro aqui, por favor. Fazer uma figura aqui. Opa, JB. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Começa a falar, Ribeiro. Oi, tudo bem? Não, começa a falar. Bom, eu acho que a vida... Tá bem, cara. O que valeu aqui? Não, o que valeu aqui? Uma vaia? Uma vaia. A maioria vaiou ou não vaiou? Tá bem, aí eu digo uma coisa brilhante, tu... Outra coisa, eu vou perguntar para todos vocês, para vocês terem a convicção de que é exagerado. Vamos lá, nós tivemos casos no Internacional. O Fabrício fez aquele sinal para a torcida. Coisa. Não, houve. O Fabrício fez aquele sinal para a torcida. Pô, esse é um cara que vai ser perseguido, e ali tu tem motivo suficiente para isso. Né? O Nelsinho Batista abandonou o Inter para ir para o Corinthians, porque... Porra, Ronaldinho Gaúcho. Eu posso perguntar para vocês o seguinte, o que fez o Edenilson? Qual foi a grande ofensa que o Edenilson promoveu ao Internacional? Sabe qual é a ofensa? Nenhuma. Ele não ganhou. Exatamente. Só que por isso que eu tô... Se o torcedor... Ele não ganhou. Só que na conta dele tem o pênalti no jogo do ano passado. Claro, Ele tem o pênalti. Mas assim, só que é o seguinte... azarado, ele é considerado por causa do impedimento. E os outros que estiveram com ele? Mas o Baldasso... O Inter só decidiu uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, porque o Edenilson estava lá para ajudar a chegar, cara. Baldasso, eu até tô adorando esse teu... Baldasso Racionais, entendeu? Racional Baldasso, MC Baldasso. Baldasso, tu é o rei, tu é o cara mais epidérmico que eu conheço. Sim. Tu é puro sentimento, okay. Baldasso. E isso é fantástico, porque o torcedor é puro sentimento. Sabe o que o torcedor do Inter não gosta do Edenilson? Não é porque ele não joga nada. Aliás, é um jogador de seleção brasileira. Todo mundo sabe que ele joga bem. É que no Internacional, o torcedor julga ele um perdedor, como julgou o Cuesta, o Lomba, o Patrick. Posso te perguntar? É por isso. Então deixa eu te perguntar o seguinte, no mesmo período que o Edenilson está no Internacional, o que ganhou? O Marcelo Medeiros, o Alessandro Barcelos? Não entra em campo! O que ganhou? O Odair Hellmann, o Mano Menezes, o Medina, o Miguel. Por que é o Edenilson perseguido?
Porque o Por que seguinte, o Edenilson é perseguido? porque se o Ninguém Daí ganha Helder- nada do Inter desde 2016. Claro, e quanto mais eles ficarem no Inter, mais tempo, e o Inter continuar não ganhando, eles serão Ô, visados Ribeiro, também. respeitando que a vaia é legítima, e especialmente quando a vaia ela é para um time que faz uma atuação ruim, foi eliminado, não se envolveu com o jogo, que é o termo que o Baldasso falou, que não está envolvido, aí ele é vaiado, o time, acho que é absolutamente correto. O que eu discordo, mas respeito, é a vaia de marcação. O Edenilson, se pegar o carro dele hoje e passar na Padre Cacique em direção à Zona Sul, ele vai ser vaiado. É isso que eu não concordo. Assim, a bola, o Edenilson é vaiado quando é anunciado o nome dele no alto-falante, quando ele entra em campo, agora é a novidade, não é mais quando ele toca na bola. É quando a bola vai pro setor dele, que pode nem chegar nele, pode chegar no Igor Gomes, vai, ia ser o Edenilson que ia pegar. É esta marcação que eu não concordo, mas respeito, ela é legítima e ela faz parte do futebol, eu não concordo. Eu criei aquela figura aqui só para dizer, tu estava no estádio ontem. Sim, eu Quantos estava. são? Quantos vaiaram? Não, a vaia é Ribeiro. muito forte. 17 mil vaiaram? Ribeiro, não foi 17. Ribeiro, vamos lá. Desculpa, mas eu vou ter que te dar um não era um carteiraço. barulhinho, tá? Eu vou ter que te dar um carteiraço. Tu pode não gostar de mim. Tu pode achar que eu não entendo nada de futebol. E é discutível mesmo. Talvez eu não entenda. Tu pode dizer que eu me comunico mal. Tu pode falar o que tu quiser é o de que mim. eu digo, né, Tu Baldasso? pode falar Eu o que tu poderia, quiser. mas não digo. Tu pode falar o que tu quiser de mim. Só tem uma coisa que eu não vou admitir que tu fale. Que exista alguém no planeta Terra que conheça e conviva mais com a torcida do Internacional do que eu. Eu convivo e Tu é um interajo. torcedor do Eu Internacional, eu não convivo sou. e interajo todos os dias com 1 milhão de colorados por dia Tá bem. nas minhas redes sociais. Eu sei o que a torcida pensa, tá? O que o Meneghetti está dizendo é absolutamente verdadeiro. Tu tá pegando uma micro-realidade, um micro-organismo de uma turma, de um segmento conhecido e orquestrado e tratando como se fosse a torcida do Inter. A torcida do Inter, ela pode... A torcida, a presta torcida atenção. é muito grande. Vamos lá. Ela também Então eu vou te dizer o que pensa a torcida do Inter. A torcida do Inter não está gostando nada do Edenilson neste momento do Internacional. Mas a torcida do Inter não odeia o Edenilson. Quem odeia, persegue e tem ira com o Edenilson é uma turma que tu viu ontem lá no Beira-Rio. Tá, e eu quero saber o seguinte, então vamos para a prática. Qual é o poder que essa turma tem de influência sobre quem decide? Não, sobre a direção? Não, total. Então, Total. Foi por isso que veio o Miguel Ángel, foi por isso que o Patrick foi embora e é o melhor jogador de São Paulo, porque essa turma, eu espero que isso esteja acabando, né? Mas essa turma tem uma influência extrema na direção do Internacional. Muito bem, vamos virar um pouco a página, daqui a pouco a gente volta a falar mais de Internacional, vamos falar de Grêmio e os seus desfalques contra o Maranhão, aliás, no Maranhão contra o Sampaio Correia, Matheus Dávila. Grêmio que chegou em São Luís, lá no Maranhão, Meneghetti, com festa, muitos torcedores esperando a delegação gremista, chegou ontem à noite, e é um time recheado de desfalques, né? Nós não podemos esquecer que são pelo menos 6 desfalques que o técnico Renato Portaluppi tem para esta partida. Lucas Leiva, Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves, todos suspensos, mais Pedro Jeromel e Diego Souza preservados. São 6 desfalques para a montagem do time visando o jogo da sexta-feira. A boa notícia dentro desta lista de desfalques é que Tassiano se recuperou, está com a delegação e tende a começar o jogo como titular amanhã contra o Sampaio, Meneghetti. Vamos falar do Grêmio primeiro dentro de campo, se der tempo a gente fala um pouco da questão eleitoral. César, no Grêmio... O Renato escolheu e eu acho que o Renato acertou, gente. Se era um jogo para preservar, para forçar cartão amarelo, era este. O Grêmio tem que estar inteiro nos jogos da Arena, onde vai confirmar o seu acesso. Isso é verdade, porque a partir do momento em que o Cruzeiro tirou vantagem e garantiu, o Cruzeiro fazendo vitórias e vitórias, não para de fazer pontos, acabou qualquer possibilidade de buscar o Cruzeiro, o Grêmio tem que se preservar em alguns jogos, o Grêmio não tem um grupo... que consegue ter fisicamente... O Grêmio não fez nada certo, tá? O Grêmio não fez... O que é isso? pano, passando pano, vamos passar o pano. Passar. Eu acho que foi... César, eu acho que isso foi pra ti, César. Não sei, a impressão que eu tenho. Pano, paninho, ó. Tu passa pano cantando, é isso? Tu passa pano no chuveiro, é isso? Eu tô imaginando, o Ribeiro hoje ele tá trabalhando na linha mais entre a agressão, né? Sabe aquela linha assim que tu tá entre o zen, ser zen, estar bem,
e agredir alguém, tá? Então, eu juro, Baldasso, nós, com nossa tranquilidade natural, nesse momento... É a hora de equilíbrio. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Tudo dará certo até o final do programa. A ideia é não Então sair vamos ver daqui o Ribeiro com não processo, passar pano. tá? Nos ensina como é que é, Ribeiro. Então, Não, você analisa futebol sem passar pano, então. eu queria- Já que aqui é tudo passador de pano, Eu menos queria, O Meneghetti, Meneghetti não estava falando do amigo, né? Mas já que o senhor insiste. o que eu queria, Ribeiro, é dizer o seguinte: tudo está errado. Tudo foi errado. A preparação do grupo foi errada. Os jogadores escolhidos foram errados. A maneira de construir o time foi errada. Tudo foi errado. Tudo errado. Dito isso, vírgula, agora tem que fazer os pontinhos que precisa. Claro. Sim, e para isso nós vamos com o time totalmente desmobilizado para lá. Não é- vamos poupar vários não é jogadores, verdade. Vamos forçar cartões amarelos, é isso aí. Beleza? Não é verdade. Vamos fazer Sabe isso. quem é que o Tem Renato tudo a tirou? ver com o que tu falou. Sabe quem é que o Renato tirou do jogo? Sei. Edilson, tem condição de correr 2 partidas em 3 dias? Não. Não tem que correr um dia. Dirá 2 em 3. Não tem. Eu disse que ele foi na padaria Edilson. buscar um pão e volta. Jeromel jogou todos os jogos. Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza. Aí Lucas Leiva, tiramos o Lucas Leiva pra... Mas não é, Ribeiro. Os caras não têm... Ribeiro, Ô, Cezinha. Ribeiro, os caras não têm condição de jogar 90, 180 em 3 dias viajando pro fim lá do outro lado Sabe, do país. eu Não vou te tem. ajudar. Eu vou te ajudar. Não César. quero ajuda. Eu vou te Eu ajudar. não quero ajuda tua. O Grêmio Cara, vai cara, ganhar Ribeiro, o jogo. os O cara Grêmio vai ganham- ganhar o jogo. O Renato vai chegar Assim, ó. flanando. Ribeiro, os caras ganham 500 pau por mês, tem que Pelo cuidar de amor todos os seus de Deus, investimentos. E tu quer que eles viajem pro Maranhão, É cara. muita coisa, Pelo amor de né? Deus, Ribeirinho. Muita coisa, Para é com muita isso, cara. coisa. Ô meu, sério, Viagem muito sério. desgastante. Jefferson, pelo amor de Deus, me salva, Jefferson. Alguém Ribeiro, precisa me ajudar nesse programa. Ribeiro, Se deixa não o for o pessoal Jefferson, participar. a Rio Grande A resolve. Rio Grande tem que resolver pra mim hoje. Ribeiro, a tua participação no programa foi muito legal. Terminou. Vamos... Tá, e aí, Ribeiro, quero ver tu criticar então agora. Vamos ver. Não, eu vou dizer mais. Pode parecer um paradoxo, tá? É que assim, eu não concordo. Eu estou pensando lá em 23, né? Que essas coisas vão se repetir, tu sabe disso, né? Essas coisas vão se repetir. Estamos admitindo que vai ser o Renato já, então. Não, se for o Renato, vão se repetir. E aí não vai ter projeto. É o Renato FC. É isso que vai acontecer. Mas tudo bem. Se o Grêmio decidir assim, bom, o Grêmio vai decidir, é uma escolha e será cobrado por isso. Tá bem, beleza, é do jogo. Agora, não vem me dizer que isso que está é certo. Não está certo. Há uma conjunção de interesses, tá? E vou dizer mais, e aí vem o paradoxo. É capaz de, com essa naturalidade, tudo dá certo, né? Esse sangue doce, porque o Grêmio abdicou do jogo, né? O Grêmio vai com sangue doce, né? Esse jogo tá descartado. E é capaz de ganhar o jogo. E aí tu bota a viola no saco e fica Não, quieto. é Nem vem- porque eu- Segunda-feira tu nem aparece Não, aqui, né? Tá te vacinando, né, querido? Porque Aí tu nem vem aqui, né? sou o cara que Não, tu tu pode nem até passa não- aqui daí, né? tu pode até não Tu gostar. imagina, mas tu eu imagina se o trabalho- Grêmio vai lá e ganha o jogo. Mas é capaz de ganhar. Aí teu discurso. não, Aí não, nós vamos ter que procurar o teu discurso. Cadê o discurso do Grêmio? Entrou pelo ralo? Não, Foi mas embora, acabou. escuta, É Meneghetti, por isso, Meneghetti, sabe o quê? É por isso que eu sou comentarista. Eu não sou o cara da bola de cristal. Claro. Senão é muito fácil, eu espero o resultado e Meneghetti, lanço a tese. Eu sou comentarista de futebol. Meneghetti, olha o que ele disse agora, Meneghetti. Ele disse, Renato, distensionou o jogo, tratou todo, diminuiu tudo, pode até ganhar por isso. Ou seja, Los se ele não invictos. tivesse distensionado, se ele não tivesse tirado os caras, tu ia estar dizendo aqui, vai perder o jogo lá. Então ele fez certo antes do jogo. Ô, Ribeiro, é que daí não tem. Aí tu tem que ter uma coerência, Não, Ribeiro. não. Como tu disse, tu enche a boca pra dizer, eu sou comentarista. Sou comentarista. Sou comentarista. Eu sou Sim, aqui não tem. comentarista. É só tu de comentarista aqui. Não é. Ribeiro, ou tu critica a decisão do Critico. Grêmio, ou tu elogia. Eu acho que não tem nenhum problema. não. Eu acho que não tem nenhum problema. Pronto. E é assim que o Renato vai levar o time a Série A, Eu que é o único objetivo critico. que o Grêmio tem agora. Eu Não vamos critico. olhar para 2023. Quem tem que olhar para 2023 não é esta gestão que está acabando de forma melancólica. São os candidatos de oposição. Um deles será o presidente do clube. eu sei. E eles é que tem que olhar. Para terminar, o Grêmio pode ganhar de 5-0 e ainda estará com um processo errado. Que não é assim que se faz. Mas o... Tá, e aliás, o Davi tem informação sobre a eleição do Grêmio, vai ser agora que ele vai dar aí, que pode ter uma novidade nas próximas horas. Diga lá, Dávila. É isso, Meneghetti. Informação do nosso parceiro Ângelo Afonso, aqui da Bandeirantes, e que acabei de confirmar também nos bastidores, Guto Peixoto vai renunciar à candidatura à presidência do Grêmio. Ele era, o nome forte da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior para disputar o pleito como chapa da situação. Ele era o nome que representava
acrescentaria a situação nessa corrida pela presidência gremista, mas Guto Peixoto, depois dos resultados das urnas para a renovação do Conselho Deliberativo, hoje confirmará a renúncia desta candidatura, Meneghetti. Valeu, Dávila. Olha só, a gente já vai falar sobre isso, eu vou dar uma manchete. A se confirmar isso, o Guto Peixoto estará pulando de um barco que já afundou. É isso que vai acontecer. Ó, César, 6% fez a chapa da situação, que tem como grande protagonista o presidente Romildo Bolzan. O presidente Bolzan, eu afirmo, já é o grande perdedor desta eleição. Eu acompanhava um conteúdo que tu fizeste exatamente nessa linha ontem, que indicaria o que a gente está vendo hoje a partir da informação trazida pelo Matheus Dávila. O presidente Romildo admite a derrota. E isso faz através da figura do Guto Peixoto, renunciando à candidatura. Sinceramente, fez bem. Faz bem, porque não teria por que ser exposto mais uma vez a uma eleição no pátio. A meia dúzia de votos. E a gente sabe que o Guto Peixoto faria, né, ele faria a cláusula de barreira, os 20%, com o restante lá, os 150 que não renovaram, ele faria os 70 conselheiros, que são todos eles ligados a Romildo Bolzan. A partir de agora, abre-se a eleição de uma maneira muito diferente, não tem nenhum risco, Baldasso, de ou o Odorico ou o Alberto Guerra não colocarem no segundo turno. Então, me parece que é uma eleição que muda de contorno a partir de agora, já projetando o dia 12 de novembro. E acho que a leitura do Romildo Bolzan e do seu grupo foi respeitosa nesse caso, né? Porque o que eles entenderam? Bom, a gente precisava de um recado da torcida, de alguma coisa palpável, um recado da torcida do Grêmio sobre o que ela pensa. Aí a chapa dele de renovação do Conselho faz a votação que fez, o Romildo Bolzan entendeu, bom, tá dado o recado, vocês não querem mais a gente aqui. Então tu que é o nosso candidato aqui, pula fora, galera, não quer mais. Do ponto de vista de impacto na disputa entre Odorico Roman e Guerra, zero, né? Não, é que eu não acho zero, porque tu libera esses votos para um dos dois. Do Conselho, né? Pois é, mas não... Porque no torcedor é 6%, né? Mas é 6%. E 6% define a eleição. Deixa eu te perguntar uma 6% coisa. define a eleição. Esse para mim, a grande construção agora é essa. Porque nós tivemos 22 de um, 21 de outro, 19 de outro. Meneghetti, na boa, da segunda-feira nós temos até mais liberdade para falar de muitos assuntos que estão... Entendi. Que estão correlacionados com a eleição para deputado, governador, presidente. Mas não é o que eu quero falar, não é exatamente isso. Eu estou dizendo que o Conselho colocou 60% dos votos dos sócios. Tem 40% a partir da renúncia do Guto Peixoto, 40% que vão estar em disputa pelos outros dois candidatos. 40% decide qualquer eleição. 6 desses 40 são do... 6 não, né? Um pouco mais são do... Quero duas respostas rápidas tuas, que precisaria de uma explanação, tudo, mas rapidamente. Primeiro, tu acha que as candidaturas de Odorico, Roman e Alberto Guerra são antagônicas em convicções e metodologias? Em alguns pontos sim, mas não vejo isso. Segunda pergunta, tu acha que vai ser parelho? Acho que é duríssimo isso. Muito bem, a gente vai ter muito tempo, a gente vai ficar em cima desse assunto, eleição do Grêmio. Chega mais, galera, chega mais. Olha só, aqui na live nós estamos em 16 mil participando, mandando mensagem, interagindo. Deixa o like, como eu acabei de deixar, os donos da bola RS. Enquanto a gurizada toma aquela água, a gente bate um papo aqui. Deixa eu ver o que estão falando. Ribeiro Neto é sucesso no chat hoje, tá? Ribeiro Neto, man of the match. O melhor em campo. Por exemplo, ó, aqui ó, mensagem pro Ribeiro. J. Ramos está dizendo o seguinte: esse Vigra Plus é bom mesmo, Ribeiro. Hoje você está demais. Tá acontecendo, Dávila. Segue o vice-líder. Manda o Flávio. E aí, Chiclé? Tá feliz, Chiclé? Ai, ai, o que eu vou te falar? Jefferson, pô, bota o Jefferson aí na vaga do JB. Não, porque se a gente botar o Jefferson na vaga do JB, o JB vai ir pra vaga do Jefferson. E aí a Rio Grande resolve, não vai resolver uma porcaria nenhuma, cara. Aí quem vai tomar é tu aí do outro lado. Não, deixa o Jefferson ali, porque as coisas estão funcionando, tá? Dávila, fala, garotinho. Rafael Costa, é do Ju. Não sou do Ju, não. Não sou do Ju. Errar é humano.
pergunta, errar é humano. Errar é humano e você precisa perdoar Edenilson. Ah, mas ele errou 5, 6, 12 vezes. Errar é humano, cara. Salve, Dávila, manda um abraço pra onde? Passo de Torres. Abraço, William Schaeffer, lá de Passo de Torres, um abraço. O Fernando diz, fora Vaguinha, fora Vaguinha. Petiofrio. Manda um abraço pro Luca, da família Veludo. Não, o Pedro, ele quer resolver problemas particulares aqui no nosso espaço e não adianta, Pedro. Dávila, fala, cara, qual é o almoço hoje? O de sempre, arroz, feijão e uma carne que é qual, Chiclé? Cocó, é cocó. Pô, cocó me pegou. Hoje é carne de panela, hoje nós estamos grandão, tá? Salve quem aqui? Wilson Paes, tá triste, Dávila? Tu acha, cara? Eu gosto de carne de panela. Esse Vaquinha é pé frio mesmo, hein? Diz o Gilmar Santos. Ô, Vaquinha! Pô, Vaquinha! As coisas estavam melhor enquanto tu não tinha assumido um lado, Vaquinha. Reina, pô, vocês estão que estão hoje, hein? Tem que dar uma filtrada legal. Isso aí é a proximidade com o final de semana. Só pode. Darley de Paula diz, tu é nosso, Dávila, que eu sei. Darley, ele torce pra quem? Volta lá embaixo. Paulinho, bota no ar aí, enquete interativa, eu tô curioso pra ver o resultado do tá acontecendo, não tá acontecendo. Já foi o boi com as cordas embora. O Inter do Brasileirão ainda está acontecendo. 7%. Bem pequenininho. Pode acontecer. Alternativa do Ribeiro Neto, 9%. Não aconteceu. 84%, Fabiano Baldasso. Perdemos, né? Perdemos. Não aconteceu. Hoje às 7 da noite, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Tem Donos da Bola, versão radio. Nós estaremos de volta aqui amanhã ao meio-dia, né, Ribeiro? Meio-dia. Amanhã não tem mais horário eleitoral, mas depois talvez volte, né? Não, o horário político vai voltar, com certeza, imagino que sim, né? Pelas projeções, né? Isso, Então, isso. e aí nós voltamos, então ficamos bem horários. Tchau!